Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai assistir esse vídeo. O vídeo de hoje é sobre a emancipação das nações de dominação espanhola e a de dominação francesa, o Haiti. Muito bem, então vamos falar das independências da América, ou de parte da América Latina. A primeira coisa que a gente tem que entender é que existiu aí uma dominação espanhola que vai do final do século XV até o início do século XIX. Para algumas dessas nações, foi até o final do século XIX. Nós temos independências ocorrendo ao longo da América Hispânica de 1810, que é a independência do Paraguai, até 1898, que é a independência de Cuba. Quais vão ser as características que vão definir esse processo de independência? Primeiro, uma liderança crioula. Vamos lembrar o que eram os crioulos na América Hispânica. Eram os grandes proprietários de terras, de minas, de brancos, né? A elite branca, de origem espanhola, mas não tratados como espanhóis. Os espanhóis eram chapetões. E aos espanhóis estavam reservados todos os privilégios. Essa sociedade colonial espanhola, ela foi definida e organizada de uma forma racista. Mesmo entre brancos havia a diferenciação. O branco europeu, o branco espanhol, era superior ao branco americano. Então, o chapetone estava acima do crioulo. O chapetone é o espanhol. O crioulo é o branco americano. São esses crioulos que vão liderar o processo de independência na área colonial espanhola. Muito bem. Eles serão movidos por uma ideologia. Que ideologia é essa? A ideologia liberal, que vinha sendo divulgada na Europa no século XVIII, através do Iluminismo. Liberalismo na América passou a significar independência. Passou a significar o desejo de formação de um país independente. Eles serão influenciados fortemente pela independência dos Estados Unidos, pela Revolução Americana de 1776. O único país a se formar na América no século XVIII será os Estados Unidos. E vai servir, como a gente já falou anteriormente, em um exemplo a ser seguido pelas demais nações. Não é à toa que praticamente todas vão se transformar em repúblicas presidencialistas, copiando o modelo estadunidense. Muito bem. Para fazer a revolução, é necessário movimentar o povo. E o povo tem várias insatisfações. Os indígenas, os africanos escravizados, os indígenas submetidos a formas de trabalho compulsório como mita e encomenda. Nós teremos aí todo um processo para tentar libertar essas áreas coloniais do domínio espanhol. Os crioulos formarão exércitos de índios, mestiços, negros, mas não vão permitir mudanças na condição social desses grupos. O movimento será um movimento elitista. Tá, o que vai favorecer a ocorrência desse movimento? O processo de invasão napoleônica na Península Ibérica. Quando Carlos IV é destronado e é colocado no trono o irmão
de Napoleão, José Bonaparte, haverá uma insurgência grande nas colônias. Eles não reconhecem a legitimidade do novo governante. São formadas, então, juntas governativas mistas de chapetones e crioulos, contrários a esse novo governante. Os crioulos, então, começam a ter uma experiência administrativa maior, porque a sua experiência administrativa anterior era apenas nos cabildos, as câmaras municipais. Era o único órgão administrativo que a coroa espanhola permitia que crioulos assumissem. Os altos cargos da administração eram todos de chapetones. Eram privilégios dos chapetones. Os crioulos, então, começam a buscar um maior poder político. Esse é o interesse deles. Eles já são a elite econômica. Eles querem ser também a elite política. Os movimentos, então, vão se iniciar tendo como ideologia o liberalismo, tendo como força de base as camadas populares, mas tendo como liderança os crioulos. E eles vão fazer de tudo para não mudarem as estruturas econômicas sociais. Então vai permanecer uma área, mesmo independente, mas uma área extremamente desigual, baseada no latifúndio, baseada na concentração da propriedade, na utilização de trabalho, de formas de trabalho compulsório, ou mesmo quando se estabelece o trabalho livre, mas há ainda uma exploração absurda da mão de obra indígena, da mão de obra mestiça, da mão de obra africana na América. Bom, a característica do processo da área colonial espanhola foi diferente da área colonial portuguesa. A área colonial portuguesa virou um único país, o Brasil. Na área colonial espanhola, há um processo de fragmentação muito forte. E áreas menores, outras maiores, vão se transformando em países distintos. Então, forma-se o Paraguai em 1810, forma-se a Argentina em 1816. Forma-se a Colômbia em 1822 e assim por diante. Tá. Então, nós temos um processo de fragmentação territorial. Outra característica é que serão formadas repúblicas presidencialistas. Os exemplos de monarquia são muito restritos nessa área colonial. Nós vamos ter 1 ano de experiência monárquica no México, só. Não é? Monarquia de longa duração no continente, no século XIX, só o Brasil. Né? É uma situação sui generis, é uma situação diferente à situação brasileira. Tá. Como os crioulos serão os exércitos, serão os comandantes dos exércitos de libertação, serão os generais desses exércitos, eles vão estabelecer seus poderes, o seu poder político nessas regiões, formando aí um processo político, um fenômeno político conhecido como caudilismo. Um poder político regional que esses generais vão estabelecer, com uma ligação direta com eles, pessoal com eles, e não um processo de formação nacional impessoal, dado por regras do Estado. Porque estamos falando da constituição de Estados nacionais. Então vai ter que delimitar fronteira, vai ter que constituir exército nacional, vai ter que ser constituída a constituição desses países, né? Vai ter que ser formada a constituição desses países, estabelecida a regra tributária, ou seja, a cobrança de impostos e taxas, a moeda, a língua oficial desse país,
Tudo isso vai ser estabelecido, os símbolos desses países, né? E aí é que se destaca essa liderança crioula. Daí é que a gente vai ter nomes como Simão Bolívar, Sucre, San Martín, Juárez, né? Então você tem essas lideranças crioulas suplantando as lideranças populares que vão surgir. Nós teremos aí lideranças populares que vão ser esmagadas. É o caso do Padre Morelos lá no México, que propõe reforma agrária, que propõe que os camponeses tenham participação efetiva, e é claro, vai ser assassinado. É o caso de lideranças mesmo anteriores desse processo do século XIX, lá no século XVIII, como Tupac Amaru, no Peru, né? Só que essas lideranças populares vão sendo massacradas pelas lideranças crioulas, né? Tudo para quê? Para manter inalterada aquela estrutura socioeconômica do período colonial. Os crioulos querem expulsar os chapetones e vão expulsá-los. Mas eles não querem mudar as estruturas socioeconômicas. Por quê? Porque essas estruturas lhes favorecem. Não é à toa que a região mais desigual no planeta e mais violenta do planeta é a América Latina. As estruturas coloniais não foram mexidas. O predomínio é da grande propriedade, da concentração de propriedade. O predomínio é da forte repressão aos movimentos populares, da negação de direitos às camadas populares. Isso até hoje, até no século XXI. Está no passado colonial da América Espanhola extremamente perverso, extremamente desigual, né? Nesse processo de independência feito por uma elite criada para saquear, criada para favorecer aos grupos europeus, primeiro a Espanha, depois a Inglaterra, né? E no século XX aos Estados Unidos. Simplesmente para manter inalterada a sua estrutura socioeconômica, que lhe favorecia, mas que jogava na miséria milhões de camponeses de origem indígena, de origem africana, de origem mestiça. Muito bem. Nós não temos, portanto, uma realidade de emancipação da maior parte da população. Para a maior parte da população, aquele liberalismo, a ideia da liberdade, da igualdade, da fraternidade, de um mundo mais nacional, não vai se realizar. Eles continuarão na pobreza, continuarão na miséria, continuarão sendo explorados. E os desmandos vão continuar. O sonho do liberalismo da classe crioula era só para ela. Bom, mas aí nós temos uma outra questão, que é a questão da união do continente. E aí vem a proposta do Simão Bolívar, a proposta do pan-americanismo. A união de todos os povos da América numa grande confederação de nações que se apoiassem, né? Que pudessem fazer frente aos interesses europeus de recolonização. Só que aí tem alguns empecilhos nessa proposta do Simão Bolívar. O primeiro empecilho é o caudilismo, né? O interesse regional aí dos caudilhos era maior do que esse interesse de integração. O segundo empecilho era os Estados Unidos, que já tinha uma ideia de integração, entre aspas, da América, que era a ideia da doutrina Monroe.
de 1823, do presidente norte-americano James Monroe. Que dizia o quê? A América para os americanos. Só que eles estão dizendo a América para os americanos, são os estadunidenses, são esses americanos que eles estão dizendo. Ou seja, essa área não é mais da Europa, ela é nossa agora. Então não é uma ideia de nações irmãs, de nações que vão se tratar no mesmo nível, que vão se apoiar, que o Simão Bolívar pretendia. Era uma ideia de nova dominação colonial estabelecida pelos Estados Unidos e que vai se realizar, né? O terceiro empecilho era o Brasil. O Brasil era uma monarquia com laços muito claros com a Europa. O primeiro governante brasileiro não foi um brasileiro. Foi um português. O primeiro governante do Brasil, Dom Pedro I, era herdeiro da Casa Real de Bragança em Portugal. Tudo isso colocava o Brasil muito mais ligado à Europa do que o restante da América. Isso também era um empecilho à integração. Mas o sonho do pan-americanismo está até hoje. Em organismos multilaterais como a OEA, como a CELAC, como a Unasul, o Mercosul, são elementos de se tentar criar uma integração. Então o sonho ainda está vivo. Era o sonho do Bolívar. Bom, só que aí a gente falou que as elites do continente, que elas sempre vão dominar o processo. Só que nós temos um caso em que as elites não vão dominar o processo. É o caso de uma colônia francesa do Caribe. Na ilha de São Domingos, nós teremos a formação do Haiti, em 1804. A partir de uma revolta violenta dos escravos. 90% da ilha era formada por população negra, escravizada ou não. Essa elite branca, proprietária de terras e de seres humanos escravizados, era extremamente violenta e corrupta. O que nós teremos? Primeiro, lá na segunda fase da Revolução Francesa, ocorreu a abolição da escravidão nas colônias francesas. E o Haiti, enquanto colônia francesa, teve a sua libertação. Só que no período napoleônico, o Código Civil Napoleônico vai restabelecer a escravidão nas colônias. Haverá então uma revolta violentíssima, dos escravos. E um ex-escravizado, Jacques Dessalines, e Toussaint Louverture vão comandar esse processo. Primeiro, Toussaint Louverture, esse líder que vai tentar criar o Haiti, vai ser brutalmente assassinado. Ele tenta compor ali com a elite branca, tenta formar um acordo para a formação de um país, só que ele é brutalmente assassinado. A revolta, então, dos escravizados e dos ex-escravos, ela se torna muito mais violenta. Então. E eles vão para cima dessa elite branca. Que serão mortos, que serão expulsos e que vão perder todas as suas propriedades ali no Haiti. Quando Jacques Dessalines começa o processo de formação do Haiti, a Constituição diz que nenhum branco terá título de proprietário ali na ilha. Forma-se, então, uma revolta negra que chega ao poder e que chega ao comando desse país. Ora, as elites do continente, de norte a sul, vão se assustar. É um medo da onda negra. Nós vamos ter, então, uma reação de bloqueio a essa nova nação.
que vai ter sérias dificuldades para se desenvolver, que até hoje sofre com um subdesenvolvimento absurdo. É a nação mais pobre do continente. Sem contar que essa elite negra que assumiu não conseguiu romper, muitas vezes, com aqueles padrões impostos na época colonial. Mas serviu como inspiração para os demais oprimidos do continente. No Brasil, o medo da onda negra fazia a elite reprimir duramente qualquer discurso no século XIX que aventasse a possibilidade de libertação dos escravizados. Muitas vezes os políticos, mesmo membros da elite, mas que tinham essa pauta, eram atacados sob o título de haitianistas. Bom, então nós temos aí um processo de independência que vai ser comandado não pelos crioulos, não pela elite branca, e sim por escravizados e ex-escravizados. Bom, com isso a gente traçou aí o quadro das libertações, dos processos de independência, dos processos de emancipação da América Espanhola e do Haiti. Muito obrigado, espero que tenham gostado e até a próxima.